Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Miguel e Yahushua. Eles são um mesmo ser? Eles são companheiros? Eles são de diferentes formas em uma mesma entidade? Olá, eu sou Cris Deluca e hoje o Will Santos irá nos conduzir pelas evidências bíblicas que provam que Yahushua e Miguel são dois seres distintos. Se você já acredita dessa forma, continue nos ouvindo. Conhecendo o Will, ele nos mostrará algumas provas bíblicas bastante convincentes para apoiar essa ideia, e que podem ser úteis caso esse tópico suscite dúvida em alguém que acredita que Miguel e Yahushua são o mesmo ser. E o programa de hoje, Miguel e Yahushua, um e o mesmo ser? Se você não concorda com nossa posição e se você acredita que Miguel e Yahushua são um e o mesmo ser, saiba que nunca pedimos a ninguém que acredite em algo baseado apenas em nossa opinião. Não é nosso papel condenar ninguém, pois esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, pegue uma caneta e papel e prepare-se para anotar alguns versículos da Bíblia, porque não importa qual seja a sua visão sobre esse assunto, você vai querer pesquisar mais por conta própria, para que o Espírito de Yah possa convencê-lo do que é a verdade. Mais tarde, durante nosso segmento da Caixa de Mensagens Diárias, o Will responderá uma pergunta sobre se é apropriado ou não que os crentes façam anedotas e achem as mesmas engraçadas, considerando os tempos solenes em que estamos vivendo. E, finalmente, a Laura Lee compartilhará conosco uma surpreendente história bastante peculiar sobre uma instituição da qual, pelo menos, a maioria de nós já ouviu falar, bem como a promessa que todos podemos reivindicar. Portanto, fique atento. Temos um programa que você não vai querer perder. Will, vamos começar então? Bem, você gosta de palavras, certo, Chris? Ah, sim, isso deixa meus filhos um tanto intrigados, mas sou conhecido por ler dicionários para me entreter nas horas vagas. Tudo bem. Você poderia definir para nós a palavra extrapolar? Claro que sim. Você extrapola quando infere algo projetando ou ultrapassando uma linha tênue com base em informações que já são conhecidas. Portanto, não se trata apenas de tirar uma conclusão do nada ou fazer uma suposição com base em ideias pré-concebidas. Não, não é isso. Quando você detém um certo número de fatos e com base nesses fatos, você os analisa e chega a uma conclusão que espera ser razoável e consistente. Você imagina que sua análise seja razoável e consistente, é isso? Sim, é isso. Você simplesmente espera ou deduz. E as extrapolações são geralmente corretas? Podem ser, mas nem sempre. Na verdade, eu recentemente li uma história engraçada online, onde uma certa pessoa fez uma extrapolação que parecia fazer sentido. Na faculdade, ele viu uma garota muito bonita. Ela era muito descontraída e simpática. Estava conversando com seus amigos por meio da linguagem de sinais. Bem, isso foi um pouco problemático porque ele não sabia se comunicar daquela forma, mas ele estava bastante interessado nela. Então, ele decidiu aprender a linguagem de sinais para poder se comunicar com ela, a fim de convidá-la para sair. Isso é o que eu chamaria de uma pessoa muito determinada. E eu concordo com você. Então, ele passou, os próximos 6 meses estudando com bastante afinco a linguagem de sinais. E, finalmente, depois de passar horas e horas aprendendo de como o idioma em questão funcionava, ele achou que já era fluente o suficiente para desenvolver um diálogo com a moça. Certo dia, ele a abordou no campus. Ao chegar próximo dela, ele se apresentou e eles começaram a conversar. Na língua de sinais? Sim, é claro. Depois de um tempo, ele a convida para sair e ir com ele. E eu não lembro onde. Talvez eles iriam para um café. A partir daí, eles começaram a andar e atravessar o campus. Momento esse que eles encontram um pequeno grupo de alunos no caminho. E ela para e começa a conversar com eles.
Na linguagem de sinais? Não. Estavam conversando normalmente, assim como estamos falando agora. Ele se vira e vê parada ali, totalmente pasmo e com o queixo caído. E ela fica tipo... O que aconteceu? O que tá errado? Na língua de sinais, é claro. Certo. E ela nunca tinha ouvido sua voz antes. Então, ele finalmente juntou seu queixo no chão e explica, falando em forma audível, que achava que ela era surda, porque nas últimas vezes que ele tinha prestado atenção nela, ela estava sempre falando por meio de sinais. E o que aconteceu depois? Bem, ele contou que havia passado os últimos 6 meses aprendendo a linguagem de sinais com um único propósito de convidá-lo para sair. Ela achou aquela atitude muito louvável e eles começaram a namorar. Na época em que ele escreveu essa história, eles estavam noivos e se casariam no mês seguinte. Ainda bem que essa história teve um final feliz para ambos. Que história incrível para um dia contarmos aos nossos netos. Essa é uma ilustração perfeita de como uma extrapolação ou ultrapassar os limites podem te levar tão longe. A única vez que ele havia visto a garota dos seus sonhos, ela estava sempre falando por sinais. Assim, a partir dos fatos de que dispunha, parecia razoável concluir que ela era surda e que a única maneira de se comunicarem era se ele aprendesse a língua dela. E, no entanto, obviamente, sua conclusão estava equivocada. É disso que precisamos nos proteger quando se trata de referências bíblicas a Miguel. É lógico extrapolar imaginando que o arcanjo Miguel é o Cristo pré-encarnado? É dessa forma que muitos cristãos acreditam. Isso também foi ensinado na igreja que frequentei quando criança. Você foi criado como testemunha de Jeová? Não. Mas foi assim que também fui ensinado. Lembro-me de uma vez... ter sido abordado por um missionário testemunho de Jeová. Eu havia descoberto por aqueles dias que eles ensinavam que Miguel era o Cristo pré-encarnado. E eu estava interessado em falar com ele. A minha intenção não era para me tornar um testemunho de Jeová, mas eu queria saber em qual parte das escrituras eles se basearam para estruturar essa crença. Veja, na minha igreja, no período em que eles ensinavam que Miguel, ou o anjo do Senhor, era o Cristo pré-encarnado, eles não tinham nenhum versículo da Bíblia que dissesse isso explicitamente. Havia apenas um monte de histórias do Antigo Testamento que se referia a Miguel, ou ao anjo do Senhor. E a igreja meio que entendeu que toda vez que se referisse a Miguel, ou ao anjo do Senhor, que estaria se referindo ao Cristo pré-encarnado. Miguel é o Cristo pré-encarnado porque dizemos que ele é o Cristo pré-encarnado, e ele realmente o é. Sim, sem dúvida nenhuma. E como foi a tua conversa com o missionário das Testemunhas de Jeová? O que ele te mostrou como prova dessa doutrina? Bem, ele não sabia. E o que foi louvável foi pelo fato de que ele não procurou nos enganar e admitir que ele não sabia. Ele disse que iria pesquisar e depois me retornaria. E foi isso que ele fez. E o que ele disse? Bem, agora eu sei que não há na Bíblia algum verso que estabeleça que Miguel e o anjo do Senhor são o Cristo. Ele não pôde me dar o que simplesmente não existe. Mas, como eu disse, ele foi sincero. Quando ele voltou para falar comigo, ele admitiu que não havia uma passagem clara que estabelecesse essa crença. Ele basicamente apenas me mostrou as mesmas histórias do Antigo Testamento que minha denominação usou para apoiar essa crença. Mas, novamente, ele foi honesto e eu respeitei isso nele. Eu concordo. Sempre tenho mais respeito pelas pessoas que, se não sabem de algo, confessam honestamente que não sabem. Mas vamos então dar uma olhada para esta ideia a partir das referências do Antigo Testamento que falam sobre Miguel, bem como os vários lugares que usam a expressão o anjo do Senhor, e ver do porquê elas não podem estar se referindo a Yahushua. Uma razão muito óbvia, como aprendemos mais recentemente, é que Yahushua é totalmente humano. Agora, eu sei que pode ser um choque para alguns de nossos ouvintes, mas a evidência bíblica está lá. Se você perdeu esses programas, você ainda poderá ouvi-los em nosso site ou no YouTube. Também há uma série de artigos em 2 partes chamada de Quando o Filho de Yahuwah Veio à Existência? Ela examina a evidência bíblica que fala sobre a verdadeira natureza de Yahushua. Também há outro artigo chamado Uma Nova Luz Revela a Verdadeira Natureza de Cristo, 100% humano. Portanto, confira se você ainda não o fez. E a verdadeira natureza de Yahushua também revela a veraz natureza de Yahuwah, que, como as Escrituras afirmam repetidamente, ele é um e não 3, ou mesmo 3 em 1, mas apenas um.
A evidência está lá, e você, querido ouvinte, só precisa estar disposto a deixar de lado suas ideias preconcebidas e estar ávido a considerar com uma mente aberta o que há de mais recente. Perfeito. Isso pode ser difícil, mas é muito importante. Não é possível aprender nada atual se você se apega obstinadamente às suas ideias preconcebidas. Concordo totalmente, mas lembrem-se, queridos, Yahushua prometeu que enviaria o Consolador para fazer o quê? Conduzir-nos à verdade. Para nos conduzir a toda a verdade. Nós não seremos induzidos ao erro contra a nossa vontade ao considerarmos novas ideias, pois esse papel é exercido pelo diabo. Ele tenta nos amedrontar para não considerarmos nada diferente do que já cremos. Yah não vai deixar que sejamos enganados, mas devemos estudar por nós mesmos. Tudo bem, Miguel e Yahushua. Essa ideia de que Miguel é Yahushua pré-encarnado é uma extensão natural da doutrina da Trindade. Se você acredita que Yahushua é divino, então é claro que ele teria uma existência anterior à sua vida na Terra. Isso é fato. Agora, antes que você diga qualquer coisa, e posso ver que você está prestes a me falar algo, não estou dizendo que Yahushua é divino. Sabemos por um estudo cuidadoso das Escrituras que a ideia de que ele é divino surgiu muito mais tarde. Não está nas Escrituras, assim como a doutrina da Trindade não está. Certo, e para qualquer um que diga, mas, e quanto a 1 João 5,7 que diz que o Pai, a Palavra e o Espírito são um? Bem, isso foi acrescentado aos manuscritos medievais mais de 1000 anos depois de Cristo. Me desculpe te interromper, Will. Não se preocupe, pois isso é importante saber. Obrigado. O que é fato é que se você aceitar o erro de que Yahushua é divino, então por extensão você deve aceitar que ele também teve uma pré-existência antes de sua vida na Terra. E se você aceita que ele teve uma pré-existência, é lógico extrapolar nisso ao entender que tanto Miguel quanto o anjo do Senhor se referem a um Cristo pré-existente. É aí que entra a extrapolação. Mas como vimos, as extrapolações nem sempre são corretas. Você não teria passado 6 meses aprendendo a linguagem de sinais apenas para cortejar sua esposa? Provavelmente não, e eu teria perdido uma mulher incrível em minha vida. Boa resposta. Você não terá que dormir na casa do cachorro esta noite, se ela estiver ouvindo. Bem, Miguel e o anjo do Senhor, ou como às vezes é chamado, o anjo de sua presença, são figuras bastante misteriosas. Eles não são mencionados com muita frequência. Na verdade, Miguel e Gabriel são os únicos 2 anjos mencionados na Bíblia pelo nome. E você pode ver como é fácil chegar à conclusão de que Miguel é Cristo em sua forma pré-existente. Claro, e está certo. Mas de onde vem a ideia de que Miguel e Cristo são um e o mesmo ser? Sabemos que não existe um texto claro que diga isso, mas a ideia tem que vir de algum lugar. De onde isso vem? Há 2 passagens que são usadas para tentar provar que Yahushua é Miguel, e veremos as 2. Primeiro vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mas eu gostaria de analisá-los em várias traduções diferentes, e eu até as imprimi para você. Aqui está, leia-o para nós e comece pelo primeiro no início da página. Qual é o primeiro? O primeiro é da tradução Novo Mundo, revisado em 2013. Esta é a versão que as testemunhas de Jeová usam, não é? Sim, é. Ok, diz, abre aspas, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Se você acha que Yahushua teve uma pré-existência em forma angelical, você pode ver como pode ser dado esse significado a este texto. Você pode supor que está dizendo que Yahushua descerá do céu e que se parece com um arcanjo. Claro que sim. A maioria das traduções diz basicamente a mesma coisa. Qual é a próxima? A Nova Versão Internacional diz: pois o Senhor descerá do céu com grande alarido, com a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E qual é a próxima passagem que vem a seguir? A Nova Versão King James diz: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então, basicamente, todos estão dizendo a mesma coisa, e podemos interpretar isso como significando que quando o Salvador voltar, ele usará a sua voz como a voz de um arcanjo. Agora, porque a palavra arcanjo é dada no singular, e porque sabemos que Miguel é um arcanjo, argumenta-se que Yahushua e Miguel são o mesmo ser. Espera um minuto. De onde tiramos que Miguel é um arcanjo? De Judas, versículo 9. E qual capítulo? Deixa pra lá. Apenas um capítulo em Judas. Deixe-me ler isso muito que rapidamente. Diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nossa, você tem razão, Will. Isso explica bem aqui que ele é um arcanjo. Creio que as pessoas extrapolam dessa visão de que, já que Miguel é um arcanjo, é óbvio que Yahushua é Miguel. Estou sentindo uma falácia bastante lógica nesse ponto. Isso seria o quê? Uma dúvida crucial? Acho que sim. Seja o que for, isso não prova que Yahushua é Miguel só porque ele surge com a voz de um arcanjo e de que Miguel seja um arcanjo. Nem todas as traduções implicam que a voz de um arcanjo com a qual ele vem é a própria voz de Yahushua. Vejamos alguns outros exemplos de algumas outras traduções. Como a tradução literal de Young apresenta esse versículo? Porque o próprio Senhor, com alarido e com voz de mensageiro-chefe, e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a versão New Life? Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grande alarido. O anjo principal falará em alta voz. A trombeta de Deus dará seus sons. Primeiro, aqueles que pertencem a Cristo sairão de seus túmulos para encontrar o Senhor. O que mais você tem aí? A nova versão internacional do leitor diz: o próprio Senhor descerá do céu. Ouviremos uma grande voz. Ouviremos a voz do líder dos anjos. Ouviremos o toque da trombeta de Deus. Muitos que creem em Cristo, que desceram à sepultura, ressuscitarão primeiro. E a versão Boas Novas diz: haverá o brado de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. A versão inglesa contemporânea diz: com uma voz estrondosa e com o clamor do anjo principal e uma explosão da trombeta de Deus, o Senhor voltará do céu. Então, aqueles que tiveram fé em Cristo, antes de morrer, serão ressuscitados. E a Bíblia da Nova Jerusalém diz: ao sinal dado pela voz do arcanjo e pela trombeta de Yahuwah, o próprio Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo serão os primeiros a ressuscitar. Ok, já chega, você não precisa ler todos eles. Você pode ver, porém, que nem todos eles são traduzidos de forma a sugerir que o arcanjo e Yahushua são a mesma entidade. Esse é um entendimento imposto, baseado na suposição de que Yahushua teve uma pré-existência, que é uma extrapolação natural da heresia da Trindade. Ok, temos que fazer uma pausa rápida, mas você disse, porém, que havia outro texto no qual as pessoas baseiam essa crença. Vamos entrar nisso assim que voltarmos. Sem problemas. Fique ligado! Muitos cristãos vivem com medo. Eles se preocupam se eles confessaram ou não todos os seus pecados. Eles têm medo de que talvez tenham pecado demais ou por muito tempo. Eles têm medo do diabo e seu poder. E além disso, eles ainda sentem medo do tempo da grande tribulação, ou seja, o tempo de angústia que ocorrerá nos últimos dias da história desse mundo. E vamos ser honestos, eles têm toda a razão. Os últimos dias não serão abreviados antes da volta do Salvador, sem que alguns eventos aterradores aconteçam primeiro. A boa nova é que o Pai tem tudo sob controle, e ele criou mecanismos para que Satanás atue somente em certas circunstâncias. Esses mecanismos fazem com que o inimigo seja limitado em seu poder, suas mentiras e enganos contra os escolhidos. E não precisamos, queridos ouvintes, temer o que o futuro nos reserva. As Escrituras nos dizem que Yahuwah se deleita na justiça. Devemos confiar nele, pois ele nos manterá em seus braços de amor, e ele revelará o que for necessário, a fim de que nos preparemos para enfrentar os dias que à frente estão. Para saber mais, procure pelo programa de rádio publicado previamente intitulado Duas Testemunhas para Yah.
Você não precisa temer o futuro, porque Yahweh está no controle. Ouça o programa Duas Testemunhas para Yah no www.wordlessons.com/português. Você também poderá encontrá-lo no YouTube. Estamos de volta! E qual é esse outro texto que você disse que é usado para extrapolar e tentar provar que Yahushua e Miguel são o mesmo ser, Will? Bem, existem alguns versos no livro de Daniel. Eles estão meio espalhados, eu já me adiantei e os imprimi para que os leiamos. O primeiro é Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21 e Daniel 12, versículo 1. Comece a ler para nós esses 3 versículos. Eles estão na tradução da versão Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ok, o versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu permaneci ali com os reis da Pérsia. E o versículo 21? No entanto, eu direi a você as coisas registradas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. E o versículo 1 de Daniel 12? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir a nação até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. Aqui temos 3 referências a Miguel, e fica claro que ele é um ser muito importante. Sim, mas não há nada aqui que estabeleça que Miguel é Yahushua. Apenas designá-lo não significa que ele é o mesmo ser que Cristo. Não, e de fato, quando damos uma olhada cuidadosa nesses versículos, isso prova o contrário. Pegue sua Bíblia aí, Chris, e vamos voltar para Daniel 10. Qual tradução você tem? A nova versão King James? Tudo bem. O que temos aqui em Daniel 10 é um vislumbre fascinante dos bastidores. Nessa altura, Daniel já está com uma idade avançada, e Babilônia, como um império, já não existe mais. É o 3º ano do reinado de Ciro, o Medo, e Daniel tem uma visão que ele a entende, mas fica transtornado porque a profecia é bastante longa. Então ele começa a jejuar e orar. Ele jejua, não uma dieta de abstinência total, mas de comidas que poderiam dificultar a sua comunhão. E ele ora, de acordo com o versículo 3, por 3 semanas inteiras. E então, um dia, enquanto caminhava nas margens do rio Tigre, ele teve a visão de um anjo. Os versículos 5 e 6 descrevem esse ser brilhante e glorioso. Vamos ler agora o que ele diz, versículos 12 a 14. Leia, por favor. Ok. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Este é um vislumbre muito fascinante do que está acontecendo nos bastidores da guerra entre o bem e o mal. Este anjo, que muito bem poderia ter sido Gabriel, é o anjo da profecia e já havia sido enviado a Daniel antes. Ele diz a Daniel que desde o primeiro dia em que começou a orar, sua oração foi ouvida e ele foi enviado a Daniel. Mas algo aconteceu. E o que houve? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E esse príncipe resistiu ao anjo por 3 semanas. Esse príncipe, nesse caso, seria Ciro? Ou o filho dele? Ou mesmo um anjo mau? Honestamente, eu não sei, mas eu já ouvi argumentos que poderia ser qualquer um desses. Mas seja como for, um humano teimosamente resistindo à vontade de Yah, ou um anjo maligno, exigiria que Miguel viesse e jogasse o peso de sua força, de seu poder ou de sua influência. E o que quer que fosse que esse anjo fizesse, o ajudaria para que ele pudesse continuar sua jornada até chegar a Daniel. E o que essa interessante peça secundária nos diz sobre Miguel? Bem, ele é muito poderoso. Ele é um anjo especial com força e influência acima do normal.
Claro que é, mas ele está tão acima de todos os outros anjos que poderia ser considerado o Cristo pré-encarnado. Observe que no versículo 13, Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes, ou um tipo de príncipe-chefe, mas apenas um deles. E assim, nesse sentido, ele não é peculiar. É interessante que Miguel seja descrito como um príncipe-chefe, assim como o príncipe do reino da Pérsia, que sugeriria que aquele que resistiu a ele era um anjo mau. Creio que poderia, porém o importante a percebermos aqui é que Miguel não é o único da maneira que você esperaria que ele fosse, se caso ele fosse o Deus Filho Divino em sua forma pré-encarnada. Isso é verdade. Ok, desça e leia os versículos 20 e 21. Eles também mencionam Miguel, o qual está concluindo sua mensagem a Daniel. Vejamos o que ele diz. Tá. Ele disse: sabes por que eu vim a ti? E o tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Legal, Miguel, vosso príncipe. Pode-se argumentar que essa é uma alusão ao fato de que Cristo é o Salvador da raça humana. Mas não podemos esquecer que apenas alguns versos antes, ele foi quase casualmente descartado como um dos principais príncipes. Portanto, novamente, não é totalmente ou inteiramente único como você esperaria que a forma pré-encarnada de Deus Filho fosse. Agora vamos ler a última referência a Miguel no livro de Daniel. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, inquestionavelmente, Miguel é um ser muito importante, poderoso e sagrado. Mas, mais uma vez, não há nada aqui que indique que ele seja divino ou possa ser o Cristo pré-encarnado. Só porque ele é o defensor dos filhos do teu povo, não significa que ele é o Yahushua pré-encarnado. Sim, é verdade, Mateus 18. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Só porque os anjos trabalham em estreita colaboração com os humanos, não significa que sejam todos divinos. Na verdade, há excelentes evidências bíblicas de que nenhum anjo poderia ser o Cristo pré-encarnado. E Miguel é um anjo. Ele pode ser um arcanjo, mas ainda é um anjo. Vamos abrir o primeiro capítulo de Hebreus. Você poderia, por favor, ler os 3 primeiros versículos? O autor de Hebreus escreve essas sentenças de parágrafos longos. E então, embora vamos dar uma olhada no versículo 3, vamos lê-lo no contexto. Ok. Havendo Yahuwah outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Você quer que eu continue? Não, ainda não, pois faremos isso em 1 minuto. Tudo bem, aqui está claramente falando sobre Yahushua. Depois que ele purificou nossos pecados com sua morte na cruz, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Soa sublime, certo? Yahushua está sentado à direita do monarca do universo. E ele é o resplendor da glória de Yah e a expressão exata do seu ser. Certo, mas ele é diferente dos anjos e não há dúvida de que Miguel é um anjo. A Escritura diz que ele é, e um arcanjo ainda é um anjo. Além disso, o anjo da aliança também é um anjo. Está bem nessa frase. Então agora, tendo isso em mente, vamos continuar lendo Hebreus 1, porque o autor de Hebreus fará uma comparação por contraste entre Yahushua e os anjos. Leia, por favor. Bem, o versículo 4 é, na verdade, o fim da frase que começou no versículo 1. Está
tudo de uma forma interligada, e então deixe-me ler isso de novo. Diz: havendo Yahweh outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso está afirmando explicitamente que Cristo se tornou tão superior aos anjos. E isso não significa que teve seu início como um anjo, porque a próxima frase diz que ele herdou mais excelente nome do que os anjos. A palavra que é uma conjunção. O dicionário diz que é usado depois de um adjetivo comparativo, para introduzir o segundo elemento ou cláusula de uma comparação desigual. Indica uma diferença. A comparação desigual, é claro, é entre Cristo e os anjos, uma vez que Cristo é mais excelente do que eles. Então, ele não poderia ser um anjo. Claramente. Tudo bem, continue. Versículo 5. A comparação entre dois elementos distintos continua. Tá. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Esta é uma negação imaginária de que Cristo fosse angelical em qualquer sentido antes de sua encarnação. E essa posição não pode ficar mais clara do que isso. O autor de Hebreus está usando todos os meios que pode para enfatizar a diferença entre os anjos e Cristo. Ele está dizendo: pois a qual dos anjos disse jamais? E a conclusão é clara. Logo, Yahushua não é e nunca foi um anjo, ou mesmo em forma angelical. Versículos 6 a 12. Ok. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Yahweh o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Yahweh lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, a qual veste, também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, novamente, as comparações continuam. Temos aqui tudo o que Yahweh disse a Yahushua. E nos dizem claramente que Yahweh nunca disse tais coisas a nenhum anjo. O autor de Hebreus quer evitar confusão. Cristo é mais excelente que os anjos. Consequentemente, ele não poderia ser um anjo. Tudo bem, mas e essa ideia de que antes de sua encarnação em carne humana, ele ainda era divino, mas elementarmente assumiu a aparência de um anjo? Bem, como abordamos em outros programas, não há nada nas Escrituras que indique que Yahushua teve uma pré-existência. Essa ideia vem com a heresia da Trindade que, como vimos antes, foi adotada do paganismo. Mas, para fins de discussão, se aceitarmos que Cristo teve uma pré-existência, para dizer que ele apenas assumiu a aparência de um anjo, enquanto ainda era divino, e enquanto ainda era uma terça parte de uma divindade trina, ele é o quê? Simplesmente uma peça nesse quebra-cabeça? Não há absolutamente nada nas Escrituras, absolutamente nada que sugira que Yahushua tenha assumido um corpo de um anjo. De fato, há bastante evidências que provam que ele não existia antes da concepção de Maria. Poderíamos dedicar alguns minutos para ver um pouco dessa ideia? Acho que é um conceito novo para a maioria das pessoas de que Yahushua não existia antes de sua concepção. Claro que podemos. Abra em Mateus capítulo 1. Temos duas linhagens dadas a Yahushua. Em Mateus é dada a linhagem de seu pai terreno, José, e que começa no versículo 2, onde diz: Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E termina no versículo 16. Leia o que ele diz. Diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua,
que se chama o Cristo. É claro que José não gerou fisicamente a Yahushua, mas observe a ênfase dada no começo de sua existência. Ele nasceu de Maria, e essa informação é dita bem aqui. Lucas 3 relata a linhagem de Maria, e é em Lucas que temos a fundamentação mais clara das origens de Yahushua, e não é em uma eternidade passada. Leia Lucas 1 e os versículos 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yah. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. E os versículos 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Yah. Maria estava obviamente curiosa para saber como isso poderia acontecer, já que ela era virgem. Assim, graças à sua curiosa pergunta, temos uma declaração muito evidente delineando exatamente como Yahushua veio a existir, e foi exatamente como Gabriel explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, essa é uma palavra importante. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Yah. É devido à sua concepção milagrosa que lhe permite ser filho de Yah, e não Deus Filho. Ele não é divino e nunca foi. Sim, imaginaremos que se Cristo realmente tivesse uma existência pré-encarnada, este seria o momento perfeito para falar sobre isso. Agora, deixa eu mudar bem rapidamente de assunto. As Testemunhas de Jeová têm um livro chamado Silogismos das Escrituras. Eu tenho uma cópia dele aqui comigo. Nas páginas 218 e 219, há esta citação que diz: Assim, a evidência indica que o filho de Yahuwah era conhecido como Miguel antes de vir à Terra, e é conhecido também por esse nome desde seu retorno ao céu, onde reside como o Espírito glorificado, Filho de Yahuwah. Diz a evidência indica. Qual é a evidência? Eles divulgam alguma passagem fidedigna da Bíblia? Bem, não. É mais um tipo de situação como: só confie no que eu estou dizendo. Isso nunca seria uma base para construir uma doutrina. Tudo bem, um último ponto. Na revisão de 2013 das Testemunhas de Jeová na versão Novo Mundo da tradução da Bíblia, eles cometem um erro que, na verdade, sem eles se tocarem de um fato que acaba refutando toda a sua doutrina. Sério? E qual é esse fato? Eles ligam Lucas 10, 18 a Apocalipse 12, de 7 a 9. Vamos ler. Lucas 10, 18 diz: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora aqui é onde a coisa fica um pouco mais complicada. Eles incluem uma referência contrária a Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Vamos ler isso. Tá. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Observe que ao ligar essas duas passagens, invalida as crenças que eles defendem. Se, como eles dizem, que Yahushua esteja na terra presenciando o diabo sendo expulso do céu, como ele também poderia ser Miguel e estar ao mesmo tempo no céu expulsando o maligno? Este é um bom ponto. Você não poderia estar no céu guerreando contra o diabo e ao mesmo tempo na terra vendo isso acontecer? É muito importante levar todas as nossas crenças à prova das Escrituras e garantir que nossas doutrinas sejam consistentes com toda ela. Você tem razão, Will. A verdade não se contradiz e ela é sempre consistente. Não vá embora, querido ouvinte, pois quando voltarmos, o Will responderá a uma pergunta sobre qual é o comportamento apropriado para os cristãos. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Os dons do Espírito são diferentes dos frutos do Espírito.
Desde os dias dos apóstolos, os crentes têm desejado ser abençoados com os dons do Espírito, sendo um dos quais falar em línguas ou em outras línguas. Muitos cristãos acreditam que a faculdade de falar em línguas é evidência de sua fé e convicção. Isso pode fazer com que muitos carreguem um fardo sobre seus ombros que outros crentes não têm essa mesma experiência, pois lhes é possível falar em línguas. Embora falar em línguas seja certamente um dos dons do Espírito listados na Bíblia, isso deveria ser tomado como prova de devoção de alguém a Yah? Além disso, se uma pessoa não manifesta todos os dons do Espírito, é porque lhe falta fé? Yahweh espera que sejamos galardoadores de todos os dons do seu Espírito? Se você gostaria de aprender as respostas a todas essas perguntas e muito mais, ouça o programa de rádio previamente transmitido intitulado Falando em Línguas. Você poderá ouvir esse programa em nosso site ou procurá-lo no YouTube. Então, de onde vem a pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje? Vem da Austrália. Aparentemente a Austrália foi o segundo país em todo o mundo a dar às mulheres o direito de votar. Minha filha me mandou uma foto há alguns dias atrás sobre o marcante fato e, se bem me lembro, ocorreu em 1902. Que incrível! Parabéns, Austrália! A pergunta de hoje vem especificamente de Melbourne. E aqui vai uma outra coisa interessante. Um tal de John Batman foi um dos pais fundadores dessa cidade. Batman? Espere um minuto, deixa eu te dar uma outra valiosa informação. Antes dessa cidade receber o nome de Melbourne, ela era conhecida como Batmania. Que nome bacana, e acho que deveriam ter deixado esse nome mesmo. E eu concordo com você. Bem, Cecily, de Batmania, Austrália, escreve, abre aspas, minha família recentemente celebrou a lua nova com alguns amigos da família que também são crentes. Passamos momentos indescritíveis. No entanto, no dia seguinte, uma das minhas amigas me ligou e me disse que se sentia inspirada a compartilhar comigo algo em seu coração que nossa família precisava levar ao Senhor. Ela me disse que da forma que nós rimos e contamos algumas anedotas não reflete muito bem o tipo de fé que professamos ter, especialmente nesses últimos dias em que vivemos da história deste mundo. Já que esses são tempos bastante solenes, nos quais estamos inseridos, contar piadas e rir da forma como fazemos em nossa família, de acordo com ela, é inapropriado. Francamente, no começo eu pensei que ela estava brincando e achei engraçado, mas não, ela estava falando sério. Agora não consigo decidir se ainda acho engraçado ou se devo ficar ofendida. Antes de responder algo para ela, pensei em pedir sua visão quanto a essa situação. Eu acredito que estamos vivendo em tempos solenes e ela, então, está certa. Não estávamos rindo de coisas inapropriadas, mas rir e fazer algumas anedotas seria realmente inapropriado para os crentes que vivem nesses últimos dias? Essa é uma pergunta difícil de responder. O problema é que eu não estava lá e não ouvi o que foi dito. Certamente existem algumas formas de humor que os crentes deveriam evitar. Qualquer coisa que seja ofensiva ou blasfema, esse tipo de coisa realmente não seria apropriado para os crentes. E sendo honesto, pessoas diferentes têm visões bastante distintas do que é apropriado e do que não é. Correto. Então, vamos tentar entender o que levou a essa questão. Cecily diz que eles não estavam rindo de nada inapropriado, mas que só estavam rindo e brincando de tudo o que essa amiga estava achando que era inapropriado. Eu já ouvi isso antes. Essa conversa, que não leva a nada, não é algo com que os verdadeiros crentes precisam desperdiçar seu tempo. E você acha isso ofensivo? Bem, quando concordei que existem certos tópicos que são impróprios para os cristãos rirem e brincar, eu tenho que dizer que rir e brincar não é pecado, só porque há uma certa descontração envolvida. Mesmo nos tempos que estamos vivendo? Bem, não. Olha, Chris, vamos colocar isso em perspectiva. Há certas coisas na vida que são por várias razões viciantes. Por exemplo, o que leva alguém a ser viciado em fumar? A nicotina. Certo. A potencialidade ou a vontade de fumar um cigarro é encontrada na nicotina que eles contêm. E o vinho e a cerveja? Qual é a potencialidade dessas duas bebidas? O álcool é o propulsor que faz com que uma pessoa busque por essas bebidas. Verdade. E é por isso que pode ser viciante.
Agora, Yahweh tem algo também que possa impulsionar as nossas vontades e desejos, caso queiramos. E assim como a nicotina dos cigarros, esse impulsionamento atrai os crentes a ele. Vamos ver quais são esses estímulos. Vamos abrir no capítulo 8 de Neemias. Agora, Neemias, você deve se lembrar, era o copeiro do rei da Pérsia e recebeu permissão para retornar a Israel e construir o templo. O povo ignorava os requisitos de Iar, e assim uma das primeiras coisas que Neemias fez foi ler para eles o livro da lei. Acontece que no dia em que ele procedeu com a leitura, prefigurava o tempo da lua nova no 7º mês, ou como é conhecido, Festa das Trombetas. Exato, um dia santo. E Neemias leu para o povo o livro da lei e suas consciências foram impressionadas ao verem que não estavam guardando a lei de Iar. Comece, Chris, pelo versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. O que ele relata? Tá. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado a Yahweh, vosso Elohim, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então você poderia dizer que a solenidade da ocasião e a sensata compreensão de como eles desonraram a Iar foi o que fez as pessoas chorarem. E os cristãos de hoje, ao verem a santidade de Yahweh, têm essa mesma percepção. E como o povo reagiu? Neemias os enalteceu da forma como eles responderam, mediante seus corações contritos. Leia o versículo 10. Ok. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. Continue lendo e vá até o final dessa passagem, que são os versículos 11 e 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Israel foi levado ao cativeiro babilônico por transgredir a lei de Iar. E dessa forma, esses judeus que haviam retornado ficaram entristecidos ao perceberem que eles também estavam quebrando a lei de Iar. Certamente na ignorância, mas eles ainda assim estavam transgredindo-a. Sua tristeza pelo pecado era louvável, mas mesmo assim, o que Neemias fala sobre isso? Basicamente, o que ele diz foi para que eles se regozijassem, ou seja, celebrassem. Porque esse dia é consagrado a Iar. E então ele acrescenta: Não vos entristeçais, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. Isso é o que faz com que sejamos atraídos a Yahweh, a alegria que vem de servi-lo. E eu não estou falando de uma alegria deveras profunda ou extremamente santa para transparecer a alegria da alma. O que eu estou falando é de uma verdadeira felicidade, pois Yahweh quer que tenhamos alegria e sejamos felizes. Não é inapropriado rir, se divertir e até mesmo contar piadas que não sejam inapropriadas. Eu não sou o primeiro a dizer isso, mas vou parafrasear quem disse, que é: os cristãos devem ser as pessoas mais felizes da face da terra. É verdade. Não apenas nossos pecados são perdoados, mas temos ajuda para o tempo presente, bem como esperança para o futuro. Então sim, a alegria, a felicidade, o riso e até as piadas são apropriadas para pessoas felizes, porque nossa força vem da alegria de Yahweh. Agora, eu gostaria de abordar outra situação que presenciei repetidas vezes, que é a tendência de procurar falhas na vida de nossos irmãos na fé. Eu acho que isso, na verdade, começa em um bom lugar. Mas se pudermos entender de onde esse sentimento procede, podemos nos proteger contra isso em nossa própria conduta. Como encontrar falha nos outros começa em um bom lugar? Pelo que me lembro, em Apocalipse, creio que é no capítulo 7, fala sobre 12.000 de cada tribo sendo selados. Há uma nova tribo, que é a tribo de José. Isso porque a tribo de Dan foi deixada de fora. E quando olho para o que Jacó tinha a dizer em seu leito de morte sobre Dan e as peculiaridades que foram alimentadas naquela tribo, vemos que o propósito que devemos buscar falhas em outras pessoas é para fazer uma autoanálise em nós mesmos. Então, novamente, como a busca por falhas pode vir de um bom lugar? Eu não disse que vem de um bom lugar, mas pode começar por aí.
O que quero dizer é que alguns dos cristãos mais conservadores, sinceros e dedicados são também aqueles que costumam ser os mais críticos. Isso soa contraditório e vamos então analisar como isso acontece. Cristãos sinceros, fiéis e dedicados geralmente têm a visão mais clara e a compreensão mais profunda da santidade de Yahweh. Ao verem sua elevada santidade, eles também veem claramente suas próprias deficiências. Agora, não é muito bom identificarmos nossas falhas e fragilidades, pois Satanás está pronto para usá-las e distrair-nos. E a maneira como ele faz isso é redirecionar sua atenção para outros crentes. Ele diz, você se sente culpado por isso ou por aquilo? Olhe para o senhor fulano de tal. Ele é ainda pior do que você porque ele faz coisas além do que você faz. Olhe para a senhora tal e tal. Ela é bastante mundana porque ela se veste assim e assim. Dessa forma, comparando-nos com os outros, ele faz com que nos sintamos muito bem com nós mesmos. Isso desvia nossos olhos de Cristo, ao mesmo tempo em que nos enche de orgulho espiritual. É uma verdadeira armadilha. Agora, não sabemos todas as circunstâncias que levariam essa irmã em Cristo a sentir que precisava falar com Cecília e repreendê-la. Repreenda-a e critique-a. Por rir e brincar. E não quero especular sobre os motivos de outras pessoas, pois é uma armadilha fácil de cair e uma maneira rápida e fácil de começar a encontrar falhas em nossos semelhantes. Mas por qualquer motivo ela sentiu a necessidade de compartilhar suas críticas contra Cecília, que obviamente se sentiu ofendida. Ela não estava fazendo a obra de Cristo ao apontar falhas em uma irmã em Cristo. Vamos abrir em Apocalipse 12. Nesse capítulo, João recebe uma visão de uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o dragão, que o versículo 9 nos diz ser, na verdade, Satanás, é vencido, e ele e seus anjos são lançados na terra. Agora leia o versículo 10, o que diz? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás é o acusador dos irmãos, e quando encontramos falhas, criticamos e acusamos nossos irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos unindo a Satanás para fazer seu trabalho. Cristo era uma pessoa muito amorosa, gentil, que não julgava e que aceitava diversas pessoas que eram rejeitadas. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais os fariseus o criticaram. E se quisermos ser como Cristo, ocorrerá o mesmo conosco. O que ele disse à mulher apanhada em adultério? Nem eu tampouco te condeno. Os fariseus não gostavam de Cristo porque ele aceitava aqueles que eles rejeitavam. Nós quase temos a sensação de que se Cristo tivesse sido indiferente e crítico, eles o teriam aceitado. Mas ele não era assim. Ele acolheu todos os que se achegaram a ele, porque é assim que Yahweh age. E se quisermos ser como o Pai, e se quisermos refletir sua imagem para o mundo, não iremos fazer isso saindo por aí e destruindo ou criticando os outros. Você já notou que o que muitas vezes é criticado é o fracasso de uma pessoa em viver de acordo com os padrões de outra pessoa que ela impõe para si própria? Não são os padrões da Bíblia, mas o que achamos que precisamos fazer para viver de acordo com os padrões da Bíblia. Eu já notei isso, sim. É o farisaísmo mostrando suas garras. Na realidade, os reclamos da Bíblia são bastante simples. Por que você não lê isso para nós? Está em Miqueias 6, versículo 8. Eu conheço esse verso de cor. É um cântico bíblico que cantamos em nossa família. Diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não estamos amando a misericórdia e não estamos caminhando humildemente quando criticamos os outros por não viverem de acordo com nossas regras autoimpostas. Lembrem-se que, de acordo com João 16, é o trabalho do Espírito Santo convencer os outros do pecado. Esse é seu trabalho, não o nosso. Nosso trabalho é fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Yah. Obrigado. Eu também notei que, frequentemente, os cristãos mais conservadores são os mais críticos dos seus semelhantes. Isso realmente ajuda a explicar a psicologia por trás disso. E você está certo. Não é nosso trabalho condenar os outros por suas falhas. Isso ajuda a colocar
tudo em perspectiva. Obrigado, Cecily, por nos enviar uma ótima pergunta. Se você, caro ouvinte, tiver alguma dúvida, comentário ou pedido de oração, basta acessar o nosso site e clicar no ícone Rádio WLC no www.worldlastchance.com/português. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Harland David não era o que você chamaria de uma pessoa com um sucesso incontestável, e ele ainda era muito jovem quando seu pai morreu. A família não era rica e foram anos muito difíceis. Com apenas 6 anos de idade, o menino ficou a cargo dos irmãos menores, enquanto sua mãe trabalhava para sustentar a família em uma fábrica de extrato de tomate. Ela frequentemente ficava fora por dias a fio, deixando as crianças que lutavam pela sobrevivência buscando algo para comer. Quando jovem, Harland trabalhou em diversos lugares, que ia de trabalhador rural a frentista de posto de gasolina. Por um tempo ele foi motorista e também trabalhou com uma pessoa que alimentava locomotivas a vapor. Ele até mesmo foi um vendedor de seguros por um tempo. Mais tarde, Harland abriu um hotel e um restaurante que foram posteriormente destruídos em um incêndio. Ele conseguiu reconstruí-los, mas foi forçado a fechar seus negócios quando o gás passou por um racionamento e o turismo praticamente parou durante a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1947, ele e sua esposa se divorciaram. Por qualquer definição, Harland poderia ser considerado um fracasso. Mas ele tinha algo a seu favor. Ele contava com uma receita que havia aprimorado e que seus amigos e familiares gostaram muito. Ele decidiu que isso era uma coisa que ele poderia vender. E então, já com 60 anos, Harland começou a viajar pelos Estados Unidos. Ele preparava sua receita peculiar e ele as oferecia sem custo algum aos restaurantes. Tudo o que eles precisavam fazer era pagá-lo uma pequena quantia em dinheiro por cada porção que vendiam. Hoje chamamos isso de franquia, mas na época essa era uma ideia nova e revolucionária e que não era muito popular. Viajar e preparar as amostras era demorado e caro, e 1.009 restaurantes disseram que não queriam aceitar sua oferta. Mas Harland acreditou em seu produto. Finalmente, o 1010º restaurante aceitou sua proposta. A partir daí, mais e mais restaurantes começaram a aceitar sua oferta, e sua franquia já fazia parte de muitos estabelecimentos. Em 2022, a franquia de Harland havia se espalhado para 24.998 pontos de vendas em 146 países ao redor do mundo. Provavelmente, Harland é conhecido como o Coronel Harland David Sanders, o fundador do Kentucky Fried Chicken, ou KFC, como agora todos o conhecem mundialmente. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz, abre aspas, não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yahushua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Yah. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem, esta foi uma discussão interessante que tivemos hoje. E obrigado, Will. Acho que, falando por mim, isso ressalta a importância de basear toda e qualquer doutrina nas Escrituras, bem como garantir que nossas crenças sejam consistentes com toda a luz revelada. Não queremos nos apegar ao erro só porque o herdamos. Isso é verdade. Isso me lembra daquela passagem do Antigo Testamento que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sim, Isaías 58:12. E a maneira como fazemos isso e a maneira como edificamos as antigas ruínas é indo às Escrituras e certificando-nos de que nossas crenças sejam baseadas apenas na Bíblia. Sola Escritura.
A Bíblia e a Bíblia somente. E essa deve ser sempre a nossa regra de fé. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama. E Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.